Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, em um mundo onde todo mundo busca, riquezas, busca tesouro, busca conquistas materiais, eu quero começar essa ministração perguntando a você: aonde está o teu tesouro? O que é que você tem buscado durante a sua vida? Porque, meus amados, nós somos tentados diariamente a focar nas coisas terrenas, nas conquistas terrenas, não é verdade, irmão? Porque nós vemos por aí, meus queridos, que a mídia, ela passa para nós, é uma coisa que está implícita, mas que ela é bem assimilada por nós, que o homem ele é medido pelo aquilo que ele possui, não é, meu irmão? Não é assim? Então, quantas vezes a gente não ouve alguém dizer assim: mas rapaz, aquele irmão é muito abençoado porque ele tem um carro novo, ele está com um emprego muito bom, ele acabou de comprar uma casa. Não é assim, irmão? Então a gente costuma dizer: esse homem é muito abençoado. Mas será que a bênção de Deus realmente é só isso? É só coisas materiais? Meus queridos, tem até igrejas fundamentadas em cima desse tipo de ensinamento que nos busca ou que nos incentiva a buscar ser adorador de Mamon e não adorador de Jesus. Não é, irmão? Porque tem igreja por aí que não se tem mais adoração, são só campanhas, não se tem mais pregação, é uma palavra referente à prosperidade, são palestras de autoajuda, palestras empresariais, para que você possa crescer. Irmãos, eu trabalhei com um homem que me ensinou muito na área de onde eu trabalhava, na assessoria jurídica, me ensinou muito a ser um bom profissional. E eu me lembro, irmãos, chegou um período em que nós não estávamos conseguindo bater uma meta e tínhamos que ficar fazendo hora extra. E a empresa espertinha não dizia que era hora extra, dizia que era plantão. Todo mundo era médico, dando plantão, para não pagar hora extra e tal. E eu me lembro que na reunião que foi dito isso, ele disse: olha, pode colocar qualquer outro dia, menos na segunda. Mas, seu Roberto, tal... Não, na segunda eu não posso. Aí eu tinha uma certa intimidade com ele, eu perguntei: seu Roberto, mas por que o senhor não pode na segunda? Porque na segunda eu vou para a igreja. Eu digo: caramba, eu não sabia nem que ele era crente. Eu digo: o senhor é crente? Eu também sou. Ele disse: rapaz, eu sou de determinada igreja. Quando ele disse, eu disse: já sei o que é. E ele disse: eu não posso quebrar essa corrente, porque nas segundas-feiras é a corrente dos empresários. E eu quero sair daqui, eu não quero ficar aqui não. Ele foi demitido depois, Acho que a corrente não deu muito certo, não. Saiu de uma maneira errada, Então a gente vê, irmãos, que tem esse tipo de coisa, Até igrejas que nos incentivam a buscar a Mamon e não verdadeiramente a Deus. E, irmãos, nessa noite, diante de nós temos um texto em que o Senhor fala para uma igreja rica, porque Laodiceia, meus queridos, era situada, era uma cidade, numa região muito rica, e que tinha justamente isso, tinha muito ouro naquela região, e a roupa que era feita ali, os tecidos, eram tecidos finíssimos, que eram exportados para outros lugares da Ásia. Então aquilo deixava eles com muito dinheiro, e sobretudo, irmãos, os médicos daquele lugar conseguiam fazer colírios, irmãos, que era vendido para muitos lugares, e isso tudo fazia com que aquela região fosse muito rica, e consequentemente a igreja era uma igreja rica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas Cristo apontou para eles a sua miséria espiritual. Porque, meus queridos, ganhos, conquistas financeiras, bens adquiridos, não quer dizer que o Senhor esteja, vamos dizer assim, ok, esteja tudo bem entre nós e Deus. Você está entendendo, irmão? Qual foi a era que o Senhor mais operou milagres? Muitos poderão dizer: foi nos 4 evangelhos. Não foi, irmãos. Foi quando o povo estava no deserto. Não houve milagres em outro lugar na Bíblia como naqueles, irmãos. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez chover
pão do céu. Deus fez com que comidas de reis, né, aqueles pássaros chamados de cordonizes, chegassem para eles comer, e eles não precisaram nem caçar, estava tudo lá, só meter a mão e pegar no pássaro para comer. Vocês não estão entendendo, irmãos? Muitos milagres foram feitos, a água brotou da rocha e por aí vai. Mas nós sabemos que o Senhor, ele não estava 100% a favor daquela geração. Tanto é que toda aquela geração morreu. Apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Teve que nascer uma outra geração, irmãos, para que Deus pudesse colocar na terra prometida, porque Deus não estava a favor daquele povo. Então, bênçãos materiais não indica o favor de Deus. Você está entendendo, meu amado e minha amada? E aí, meus queridos, nessa noite, eu quero dizer que assim como existia a igreja de Laodiceia, que achava que estava tudo muito bem com eles, porque eles tinham condições financeiras, conquistas financeiras. Há pessoas também que acham, meus amados, que porque está dando tudo certo na sua vida material, Deus está com eles. Mas assim como o Senhor apontou a miséria espiritual de Laodiceia, o Senhor nessa noite está dizendo: ei, não é bem assim não, tem um tesouro ainda maior, tem um tesouro mais excelente para que você possa buscar. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque ele diz: eu te aconselho que compre de mim ouro para que você possa enriquecer. Mas como, irmãos, o Senhor fala isso para uma igreja que tinha muito ouro, para uma igreja que tinha muito dinheiro? Porque o que o Senhor oferece é um ouro diferente, é um tesouro diferente, muito mais excelente. É sobre isso que eu vou falar nessa noite, irmãos, porque o Senhor nos fala sobre uma riqueza espiritual verdadeira, que é um tesouro que transcende o material. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque ele fala: eu aconselho que compre de mim ouro para que enriqueça. E esse ouro divino, irmãos, ele supera todos os bens terrenos e também revela uma fé autêntica. Você está entendendo, irmãos? E no livro de Provérbios, capítulo 8, o rei Salomão, ele vem falando sobre a sabedoria, e nós sabemos que no contexto aquela sabedoria é uma referência a Jesus Cristo. No versículo 19, Provérbios capítulo 8, versículo 19, diz assim: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento do que a prata escolhida. Sabe por quê, irmãos? Porque eu quero que você entenda que o mundo, ele nos incita, ele nos impulsiona a nós termos o foco da nossa vida, a conquista de bens materiais. Mas eu não quero, irmão, que você pense que eu estou pregando aqui uma pobreza franciscana, ou seja, que os crentes têm que ser pobres, que os crentes não podem ter condição financeira, não podem ser ricos. De forma nenhuma eu estou pregando isso, irmãos, porque através do seu trabalho, através do seu esforço, você vai chegar muito longe. Você pode dizer glória a Deus por isso? E Deus vai te encaminhar por esse caminho, vai te dar estratégias, vai abrir portas para você chegar lá. Entretanto, meus queridos, o alvo da nossa vida não pode ser esse, porque é justamente o que o mundo nos incita, irmãos, para que o alvo da nossa vida seja justamente esse: os bens materiais e as conquistas financeiras. Você já imaginou, irmãos, como eu e você, nessa luta pela sobrevivência diariamente, a gente às vezes se esquece das coisas espirituais? É ou não é assim, irmão? Uma vez eu e a pastora Sulamita estávamos no mercadinho ali, encontramos uma missionária, que ela já está na glória, e era uma mulher muito cativante, uma mulher muito feliz em tudo que ela fazia. E eu me lembro que chegamos perto dela e disse: Pai do Senhor, missionária. Ela: Pai do Senhor, e aí como vão as coisas? Ela disse: eu estou lutando aqui, né, para ver se eu acho
umas maçãzinhas que dê para comprar, não sei o quê. Aí ela disse isso, porque a luta do dia a dia, irmão, às vezes faz com que a gente esqueça das coisas espirituais. E eu fiquei pensando assim, oxe, essa mulher está ficando louca, por que ela disse isso? Mas aquilo ficou, irmão, ruminando na minha mente até os dias de hoje. E essa é a verdade, irmãos, nessa luta diária pela sobrevivência, essa luta diária que a gente tem todos os dias para pagar boletos. Não é assim, meu irmão? A gente paga um, já tem uns 10 ainda para pagar, né, meu irmão? A gente paga os 10, já vem mais 10, meu irmão, é terrível. Não é assim, meu irmão? Quem mora de aluguel, a gente paga um aluguel, fica devendo, né? Porque vai ter que pagar mês que vem. Enfim, meus queridos, e esse tipo de acúmulo de coisas vai fazendo com que a gente esqueça do verdadeiro tesouro que o Senhor tem para nós. Porque toda conquista, irmãos, que nós tivermos, conquista financeira, conquista profissional, conquista daqui da terra, vai ficar aqui mesmo. Você já imaginou, irmão? Vai ficar aqui. Porque quando você morrer, quando você for chamado para a central, eu te pergunto, qual desses bens você vai levar? Qual desses bens você vai levar? Tudo vai ficar aqui mesmo, meus amados. Porém, o Senhor, Ele fala, como eu acabei de ler aqui em Provérbios 8, o meu fruto, ou seja, o fruto espiritual, o tesouro espiritual, é melhor do que o ouro, muito melhor do que o ouro refinado. E nessa noite, irmãos, o Senhor, Ele está falando para mim e para você, que nós não podemos esquecer das nossas conquistas aqui na terra. Porém, o foco da nossa vida deve ser outro, deve ser além. Nós devemos priorizar a intimidade com Deus. Você está entendendo, irmão? Porque de que adianta, eu falei isso domingo aqui, de que adianta nós termos tudo, mas não termos paz para desfrutar de tudo aquilo que nós temos. Porque quando o homem não tem intimidade com Deus, irmãos, falta-lhe a paz. Não é verdade, irmãos? Ele pode ser crente, ele pode até chegar a ter altos cargos na igreja, ele pode cumprir todo o ritual que ele pede, mas se ele não tem intimidade com Deus, falta-lhe a paz. Você está entendendo, irmãos? E quantos crentes sem paz tem nos dias de hoje? Não é, meu irmão? Porque esqueceu-se dessa questão de intimidade com Deus. O que as pessoas querem são justamente as coisas materiais. E uma religiãozinha para a gente dizer, não, mas eu faço minha parte para com Deus. Não é assim, meu irmão? Mas o Senhor, Ele quer muito mais. O Senhor quer ter intimidade contigo. O Senhor quer ter realmente um relacionamento íntimo de você com Ele e Ele com você. A coisa mais linda, irmãos, que está na Bíblia é quando a palavra de Deus nos chama de noiva do Cordeiro, porque o relacionamento, irmãos, que Deus quer ter conosco é justamente esse, é um relacionamento entre noivo e noiva, não é, meu irmão? Porque existe coisa mais linda, meus queridos, do que um relacionamento entre noivo e noiva, esposo e esposa, não é, meu irmão? É um relacionamento fechado, é um relacionamento em que cada um dos dois está preocupado com a coisa do outro, está preocupado com a vida do outro, está preocupado com o interesse do outro. É desse jeito, irmãos, e é assim que o Senhor, Ele quer ter esse relacionamento conosco. Nós temos que priorizar a intimidade com Deus, amém, irmãos? E quando nós priorizamos a intimidade com Deus, nós vemos como as conquistas aqui da terra são efêmeras. Nós entendemos que as coisas aqui da terra passam como neblina, como nuvem. Irmãos, eu estava vendo uns vídeos no YouTube hoje e eu vi, irmãos, um vídeo que tentou ser engraçado, mas foi uma tragédia, de algumas pessoas que conseguiram grande soma de dinheiro, mas que perderam tudo em pouco tempo. Inclusive até uma criança que fez um jogo, né, desses jogos aí, desses jogos de azar. Irmãos, o matemático Oswaldo de Souza, ele diz que uma pessoa que joga só uma vez na loteria e ganha, é como se o raio caísse 2 vezes. Pô, cair na cabeça do menino, porque ele jogou só uma vez de brincadeira, ele jogou, tal, a mãe disse, eu vou fechar aqui, tal, ganhou na Mega Sena, mas, irmão, dentro de 1 ano, aquela família perdeu tudo. Você está entendendo, irmãos? Porque essas coisas físicas e naturais, elas são efêmeras, elas fogem, elas somem como fumaça. Mas nessa noite, deixa eu dizer para você, meu irmão, existe um tesouro muito maior do que esse. E é esse que o Senhor está falando conosco nessa noite. E mais uma vez, irmãos,
Eu quero perguntar a você, o que é que você tem considerado como seu maior tesouro? Eu sei que se eu fosse perguntar aqui, todo mundo diria assim, não, o meu maior tesouro é Jesus. Mas lá dentro, lá no interior, será que de fato é assim, meu irmão? Ou a gente tem priorizado outras coisas na nossa vida? Mas, enfaticamente perguntando, se você perdesse tudo, não tivesse mais nada, perdesse emprego, perdesse o dinheiro que você tem no banco, perdesse tudo, o que é que ficaria? O que é que ficaria? Irmãos, porque aqueles que têm intimidade com Deus sabem que o que ficaria é a intimidade com Deus. Você está entendendo, meu irmão? Mas tem pessoas que quando perdem tudo, acontece o quê, meu irmão? Dão cabo da própria vida, porque eles estavam firmados naquilo que conseguiram angariar. Os irmãos estão entendendo, irmão? Mas quando nós temos intimidade com Deus, meu irmão, você pode não ter um centavo no bolso, você não pode, na sua conta bancária, quando você coloca lá, o banco não quer nem lhe dar o recibo para não gastar dinheiro com você, porque você não tem nada lá. Você está entendendo, meu irmão? Você bota o cartão, o banco diz, não devolvo, porque você está devendo. Você não pode ter nada, nem pessoas ao seu lado, nem família para te ajudar, mas você tem o Senhor na sua vida. E aí, meu irmão, você e eu somos mais do que vencedores, somos milionários, porque nós temos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em nossa vida. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Meus queridos, e esse tesouro que o Senhor nos fala nessa noite, ele não é um tesouro qualquer, ele é um tesouro que ele é provado pelo fogo. No tema da mensagem dessa noite eu coloquei que é um tesouro que o fogo não pode destruir, mas ele é um tesouro que ele é provado no fogo. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, olha o que é que diz a palavra. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Meus amados, o nosso irmão Pedro, ele diz para nós que a nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro perecível. E ele faz um paralelo entre o ouro e a nossa fé da seguinte forma, dizendo que o ouro, para ele ser puro, para ele ter 18 quilates, eu não sei se são os quilates maiores, mas para ter, né, a sua pureza total, ele passa pelo fogo. Não é assim, irmãos? Porque quando o ouro ele é tirado da terra, ele vem com uma mistura de outros metais, de outras impurezas, e para ser purificado ele passa pelo ouro. Ele passa pelo fogo. E aí, meus queridos, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé também passa pelo fogo. E é o fogo da provação. Você está entendendo, irmãos? Mas a Bíblia diz que quando a nossa fé passa pelo fogo, ela redunda em louvor para a glória de Deus, porque vale muito mais do que o ouro perecível. Você está entendendo por que as provações na sua vida, meu amado e minha amada? Porque exatamente Deus está testando, Deus está provando o valor da tua fé, o que está no teu coração ou não. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 está lá dizendo, irmãos, eu te provei para saber o que está no teu coração, se você guardaria ou não a minha palavra. Você está entendendo, meu irmão? É assim que a palavra de Deus nos diz que a nossa fé, ela passa pelo fogo para que ela seja purificada. Você está entendendo, meu amado e minha amada? É por isso que a gente tem tanta provação na vida, porque o Senhor está refinando a nossa fé. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Porque o Senhor, meus queridos, Ele deseja uma fé, né, forte, uma fé firme e um coração quebrantado, e não uma religião superficial. Você está entendendo, meu irmão? Não um relacionamento entre patrão e empregado, porque muitos têm um relacionamento com Deus nessa base de patrão e empregado. Como assim, pastor? Isso quer dizer, irmãos, que existem muitos crentes que dizem, olha Deus, eu oro duas vezes por dia, eu jejuo uma vez por semana, eu dou o dízimo, eu vou à igreja 3 vezes na semana.
como quem diz assim: eu estou fazendo a minha parte, agora faça a tua. Um empregado, irmãos, quando chega no final do mês, ele diz: cadê meu salário? Cadê meu salário? Quero meu salário, cadê? Eu trabalhei 30 dias, agora eu quero meu salário. Não é assim, meu irmão, porque ele pode exigir, porque ele trabalhou, ele fez o seu trabalho. Entretanto, irmãos, o relacionamento que Deus quer ter conosco não é entre patrão e empregado, mas sim entre pai e filho. Diga glória a Deus, irmãos, porque um relacionamento real entre pai e filho é aquele relacionamento que, ainda que não hajam, bênçãos, materiais entre esse relacionamento, um quer estar com o outro. Não é assim, meu irmão? Eu me lembro que meus filhos, quando eu era menor, chegavam para mim e diziam: aí, coroa, sentava no meu colo. Hoje em dia não faz mais, porque sentava a amassar a pobre das minhas pernas, mas dizia, e aí, coroa, tal, e a gente brincava e tal. Ainda hoje nós temos um relacionamento muito aberto, um relacionamento muito fechado, como se diz, justamente, irmãos, porque um pai com um filho tem esse relacionamento. Algumas vezes, irmãos, eles até chegam a tirar brincadeiras comigo que outras pessoas não tiram, por causa desse relacionamento. Você está entendendo, irmãos? Algumas vezes eu ameaço de dar uma pancada, um negócio, mas são características desse relacionamento. Você está entendendo, irmãos? E esse é o relacionamento que Deus quer ter conosco. Eu quero lembrar a você, irmãos, que o apóstolo Paulo diz assim: é pela ousadia do Espírito Santo que nós podemos dizer Abba Pai. Irmão, você sabe o que quer dizer Abba Pai? Abba Pai é um termo honroso, mas é um termo de muita intimidade. É como quem chama o outro de painho. Você está entendendo, irmãos? Porque, olha só, os judeus não chamavam Deus de pai. Os judeus chamam Deus de Adonai, de Senhor, porque eles têm esse relacionamento assim um pouco mais afastado com Deus. Você está entendendo, irmãos? Mas o apóstolo Paulo, ele disse que através do Espírito Santo nós temos essa intimidade ao ponto de dizer: meu paizinho amado. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Malaquias capítulo 3, versículo 3, olha o que é que diz a palavra: assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro ou como prata. Então eles trarão ao Senhor justas ofertas. O Senhor, irmãos, Ele quer refinar a tua fé para que o teu relacionamento com Deus tenha de fato um estreitamento maior. Então, meus queridos, aceite as crises, as dificuldades na tua vida como oportunidades para crescimento espiritual. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Então nunca mais diga: Senhor, mas eu perdi tudo, aquele sonho que eu tinha se acabou, o que é que está havendo, Jesus? Não, diga assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sei, como foi lido aqui na leitura devocional, que tudo coopera para o meu bem, porque tu estás na minha vida. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, e a fonte desse tesouro que o Senhor diz assim: eu te aconselho, disse para a igreja de Laodiceia, eu te aconselho que compre, diga assim, de mim, ouro para que enriqueças. A fonte desse tesouro é o Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 5, o Senhor no finalzinho diz assim: porque sem mim nada... Irmãos, nada nós podemos se não for com Jesus. Não é pelos teus méritos que você ganha esse tesouro, porque esse tesouro espiritual, irmãos, ele não é conquistado através de méritos, não, meu irmão. Ele é conquistado simplesmente pelo quebrantamento do coração. É quando você se entrega a esse relacionamento, aí você tem esse tesouro do céu, esse tesouro celestial, que é a intimidade com Deus. Você está entendendo, irmão? Porque se esse tesouro ele fosse ganho através de méritos, aqueles que orassem mais, aqueles que não saíssem da igreja, os que dessem maior oferta, os que fizessem maior sacrifício em prol do reino de Deus, eram esses que teriam mais intimidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, não é assim que esse tesouro ele é conseguido com intimidade com o Senhor, quebrantamento do coração. Você não precisa ter uma linguagem rebuscada para ter essa intimidade. Você não precisa ter diplomas na parede para ter essa intimidade. Você não precisa ter cargos e títulos. Você precisa simplesmente dizer: Senhor, eu nada sou, nada tenho, nada posso, mas Tu és na minha vida. Sem mim nada podeis fazer. Irmão, se nós quisermos
né, adquirir essa riqueza espiritual, nós devemos abandonar nossa autossuficiência. Você está entendendo, irmãos? Aquela coisa de se achar que pode, que sabe, não é aquela coisa de se achar maior do que de fato é. Se nós queremos ter esse tesouro em nossa vida, nós temos que abandonar nossa autossuficiência e nós devemos simplesmente nos entregar totalmente a Cristo. Você está entendendo, irmãos? Nós temos uma tendência, isso é de todo ser humano. A gente não pode nem criticar porque nós somos assim. A gente tem uma tendência de mostrar para o outro que a gente é mais do que a gente é, ou não é? Inclusive, irmãos, a gente gosta de esconder a realidade dos outros. Às vezes a gente está triste, mas a gente diz, está tudo certo. Quando pergunta, e aí, meu irmão, está tudo bem? Tudo bem. Às vezes não está, não é, irmãos? Mas é uma coisa natural, né? Nós fazemos isso porque a gente não quer que as pessoas entrem na nossa vida ou saibam do que está acontecendo. Enfim, tem pessoas que não vão entender. Então, de fato, às vezes é bom, né, nós termos esse filtro. Entretanto, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não com o Senhor. Você está entendendo, irmãos? Nós não podemos chegar diante de Deus com máscaras. Nós não podemos chegar diante de Deus, né, colocando coisas na frente como títulos. Nós não podemos chegar diante de Deus, né, cobrando dele alguma coisa. Senhor, eu fiz, agora faça. Não, meu irmão, diante de Deus nós temos que chegar com o coração quebrantado. Lá no livro do profeta Isaías ele disse, eu sou um alto e sublime Senhor, que habito no lugar excelso, mas eu também habito no coração do humilde e contrito de coração. Você pode dizer glória a Deus? Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Nosso Deus, ele é excelso, criador do universo, o ser mais poderoso de todo o universo, não tem igual a ele, mas ele gosta de estar com você, pecador, comedor de feijão. Você está entendendo, meu irmão? Cheio de erro e de falha como eu, o Senhor gosta de estar comigo. Olha que coisa, meu irmão, que tesouro tremendo. E a Bíblia diz, irmãos, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aí eu pergunto novamente a você, onde está o teu tesouro? Está nas conquistas aqui na terra? Está nas coisas que você pode realmente ganhar? Ou nessa intimidade com Deus? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos juntar tesouros lá no céu. Porque esses tesouros que nós juntamos lá no céu, a traça, ela não pode comer. Você está entendendo? A ferrugem não pode corromper, nem muito menos o ladrão roubar, porque está guardado com o Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando nós chegarmos diante dele, nós vamos obter esse tesouro maravilhoso. Você pode dizer glória a Deus? Olha o que é que diz Isaías 55, versículo 1. É um conselho para mim e para você nessa noite. A todos os que têm sede, vinde as águas. E os que não têm de dinheiro, vinde comprar e comei. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Você está entendendo, irmão? Se você quer ter esse tesouro, chegue-se para o Senhor. Entregue a sua vida totalmente a Ele. Amém, irmãos? É claro e lógico que nós não vamos deixar de trabalhar, nós não vamos deixar de estudar, nem nos empenhar nas áreas em que nós atuamos. Não, meu irmão, não é isso o que a palavra de Deus está dizendo, mas que o foco da nossa vida seja essa intimidade, de ter esse relacionamento íntimo com Deus. E saiba de uma coisa, irmãos, cada vez que você se aproxima mais de Deus, essa luz maravilhosa que está sobre você transborda, essa alegria maravilhosa, irmãos, ela transborda de você e atinge as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas começam a perceber que em você tem algo diferente e você passa a ser canal de bênção para as pessoas. Irmãos, foi o que aconteceu entre Maria e Isabel, não foi, irmãos? Porque quando Maria foi visitar sua prima Isabel, lá na barriguinha de Isabel estava João Batista, brabo todo, né? Já era brabo desde o ventre, chutando a mãe e tal, aquela coisa toda, que o homem era brabo, né? Mas observe, dentro de Maria estava Jesus, e quando as duas se encontraram, né, Maria foi visitar Isabel. Isabel já estava grávida já há 6 meses, Maria estava ainda no começo da sua gravidez, mas quando Maria chegou, irmãos, perto de Isabel, João Batista ficou doido dentro da barriga dela, né, de Isabel, e começou a se revolver, e já queria sair para conversar com Jesus, né, aquela coisa toda. E Isabel disse assim, de onde vem a mãe do meu Salvador? Porque quando você me saudou, o menino só faltou pular pela barriga, pular pela boca.
boca. Você está entendendo, irmãos? A alegria que nós levamos para os outros, a presença de Deus é como Maria fez. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Essa intimidade com Deus, você tendo Jesus na vida, causa justamente isso. Irmãos, conheço um crente, irmãos, que trabalhou em diversas empresas. E em toda empresa que ele chegava, as pessoas tinham mania de contar coisas particulares a esse crente. E um dia ele chegou para uma pessoa que contou algo assim, né, horrível da sua família. Ele perguntou: mas por que você está me contando? E aquele outro homem disse assim: mas eu não sei porquê, mas tem algo que me faz confiar em você, tem algo que me faz pensar que você vai me dizer alguma coisa que vai me dar solução. Sabe por quê, meu irmão? Isso não vem de você, nem vem de mim, isso vem do Senhor, é a intimidade com Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então, meu querido e minha querida, o Senhor nessa noite, Ele diz para nós o que disse para a igreja de Laodiceia: aconselho que você compre de mim ouro para que enriqueça. E esse ouro, meus amados, é essa intimidade com Deus, esse relacionamento fechado com o Senhor. E nessa noite, irmãos, que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos trabalhar, viver, nos relacionar, interagir neste mundo, mas que o nosso foco seja sempre ter o Senhor em nossa vida. Amém, amados? Porque olha só, irmãos, está lá no Salmo, eu não me lembro se é o 20 ou 27, ele diz assim, 27, ele diz assim: o pão Deus dá aos seus filhos enquanto ele dorme. Olha só que coisa, irmão. Sabe o que isso quer dizer? Ainda que você não esteja buscando, que o foco da sua vida não seja as coisas materiais, Deus te dá. E Deus te dá enquanto você dorme, ou seja, enquanto você relaxa, enquanto você não está nem aí. Deus vai abrindo portas, Deus vai te colocando em situações, Deus vai tirando pessoas do teu caminho, ou vai trazendo pessoas no teu caminho para te abençoar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o teu foco não está aqui, o teu foco está no céu. Então que eu e você, irmãos, possamos viver assim. E para concluir, eu quero só ler Mateus capítulo 6, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Então, meus amados, que nós possamos fixar a nossa vida nessa intimidade com Deus. Amém, queridos? Busque essa intimidade. Não deixe de estar em oração. Esteja em oração constante. Talvez você não tenha tempo para dobrar os seus joelhos. Quando tiver, dobre, passe o tempo que for necessário com os joelhos dobrados. Mas quando não, vá orando dentro do ônibus. Eu sempre digo aqui na igreja, enquanto você está lavando seus pratos ali, né, vai orando ao Senhor. Enquanto você está na fila do banco, vai orando ao Senhor. Estreita esse relacionamento com Ele. Deus vai fazer maravilhas em tua vida. Não se esquece de ler a palavra. Tira um tempinho, 15 minutos por dia para ler a palavra do Senhor, meu irmão. Você não vai morrer por causa disso, porque tem alguns crentes que parece que vai morrer se ler a palavra, que é tão difícil, é tão complicado. É nada, meu irmão. Hoje tem Bíblia, meu irmão, tem uma Bíblia chamada A Mensagem, que eu li, eu digo, não, eu acho que é outro livro, porque não é a Bíblia, porque é uma linguagem tão atual, que eu vi a hora ele dizer: pois é, cara, eu vi a hora de dizer assim, que é uma linguagem tão atual. Você está entendendo, irmão? Então não tem mais desculpa, meu irmão. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia. Baixa a Bíblia no teu celular. Irmãos, tem aquela Bíblia, aquele aplicativo Bíblia Offline, que tem 15 versões da Bíblia. E inclusive o aplicativo lê para você. Se você tem preguiça de ler, bota ele para ler para você. Você está entendendo? Eu estou acostumado a ver durante muitos anos. Minha esposa está lá fazendo seus afazeres e a Bíblia lá, né, rolando, e ela escutando, não é, irmãos? E olha que coisa tremenda. Uma vez, né, estava nesse quarto aqui atrás fazendo um trabalho para uma empresa, né, a JB. A gráfica JB estava prestando serviço para eles. E eu me lembro, irmão, ali atrás, calor da bexiga, eu tirei a camisa assim, não é? E eu não tinha penteado o cabelo, era de manhã bem cedinho, e eu estava sem camisa, né? E botei a Bíblia, eu fazendo trabalho, botei a Bíblia lá no celular. Irmãos, aí quando chegou, meus queridos, Lucas 15, né, a parábola
né, da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e do filho pródigo. Irmão, não aguentei, comecei a chorar, e eu trabalhando ali, e o pastor Meraldo, irmãos, veio me trazer umas bíblias que ele doou aqui à igreja. Eu acho que os irmãos se lembram, né? Doou pra gente vender. E ele bateu aí na porta, e eu saí dali de dentro, sem camisa, o cabelo todo assanhado, né? Os olhos vermelhos, chorando, e eu disse: pastor Meraldo, eu sou o filho pródigo. Ele disse: toma, meu filho, a Bíblia. Entrou no carro e saiu. De lá para cá não vi mais o pastor Meraldo, irmão. Não sei se ele ficou com medo de mim, mas a Bíblia causa isso, né, irmão? Eu entrei aqui louvando a Deus. Eu disse: Deus, eu sou o filho pródigo. Então, meu irmão, não perca essa intimidade com Deus. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Não perca essa intimidade com Deus. Se você tem tempo para estar nas redes sociais, para conversar besteira com os amigos, você tem tempo para orar e ler a palavra, tem intimidade com Deus. Amém, irmãos? Que nós possamos buscar esse tesouro maravilhoso. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.